Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Como é que os irmãos estão? Creio que estão tudo bem. Quero apresentar a leitura de mais um livro, claro, apenas uma leitura introdutória para despertar o interesse dos irmãos, para que possam também ler e adquirir vários outros livros. Essa tem sido a nossa intenção, tá bom? Se você tem gostado dos nossos vídeos, se inscreva, compartilhe, dê um like e comente, tá bom? Hoje nós vamos ler uns primeiros pontos, conhecer o livro, o autor, quem está endossando e também adentrar no primeiro capítulo, tá bom? Se o vídeo ficar muito longo, eu dou uma continuidade no outro livro, tá bom? Mas se der, a gente ainda conclui o primeiro capítulo do livro. Vamos lá? O livro é Crucificando a Moralidade, do autor R.W. Glenn. Também ainda tem um subtítulo que é O Evangelho das Bem-aventuranças. E aí já na capa, não dá para os irmãos olhar, mas eu vou botar bem perto para os irmãos darem uma olhada. Não sei se vai focar, não focou, mas eu vou ler para os irmãos. Olha só, a moralidade, aqui ele dá a entender sobre assim, ó, edifique uma família agradável, veja menos TV, fale a verdade, leia a Bíblia, não fume, dê o dízimo, vá à igreja, fale educadamente, não tenha dívidas e tenha pensamentos puros. Observando bem, né, eu creio que é correto o que ele está falando aqui, ou que está sendo pregado aqui na cruz. Você preste bem atenção que a imagem ela dá a entender que no fundo, né, está ali a cruz, praticamente a cruz de Cristo, e aí praticamente pregando essas frases. Vamos lá. O endosso de alguns autores. Para mim, deixa eu me ajeitar aqui para nós lermos melhor. Isto é muito claro. Jesus vira o mundo de cabeça para baixo, e isso inclui a moralidade humana. R.W. Glenn defende este argumento em seu novo livro Crucificando a Moralidade. R. Albert Moore Jr. é presidente do Seminário Batista, tá bom? David Matias, também um autor bastante conhecido, né? Ele diz assim: a primeira coisa que recomendamos é que você conheça pessoalmente R.W. Glenn. A obra santificadora de Deus neste homem, de Noel Jeffs, é extraordinária, pelo menos para nós de Minnesota. Entretanto, se você não puder conhecê-lo pessoalmente, a segunda coisa melhor é ler este livro. Aqui você terá uma amostra desta pessoa singularmente interessante. Porém, o mais importante é que você achará novos vislumbres do seu Salvador e Santificador. O próprio Jesus talvez se tornará real para você nas bem-aventuranças como nunca antes. Gosto muito de sorrir e de estudar teologia. Aqui é de outro autor conhecido, tem o livro dele, que é C.J. Manhey. Estes dois prazeres não se cruzam frequentemente. Isso explica porque sou fã de sua série de mensagem áudio intitulada Drive-By Theology. Em Crucificando a Moralidade, R.W. Glenn reúne seu grande senso de humor e sua habilidade de tornar a teologia clara para o cristão comum. Ele remove o nevoeiro de confusão sobre as bem-aventuranças, que são amplamente mal entendidas e mal aplicadas. O Sermão do Monte é totalmente a respeito. O Sermão do Monte é totalmente a respeito de Jesus. Quem sabia? Se você quer experimentar a alegria e a liberdade que emana de um Sermão do Monte centrado no Evangelho, este livro foi escrito para você. Então nós temos já o endosso de 3 grandes autores, né, que têm traduções bíblicas, que têm traduções de livros bíblicos, tá bom? Renomados, tá bom? Eu vou aqui falar de mais um, do Paul David Tripp. O que é que ele fala?
Finalmente, uma abordagem das bem-aventuranças que não me deixa desanimado e cínico. Um completo derrotado que recebeu uma lista moral de faça isto e não tem nenhuma chance que cumpri-la, sabendo que serei punido se não a cumprir. Glenn me deixou esperançoso e motivado, porque me ajudou a ver que as bem-aventuranças não são um código moral que tenha de realizar, mas, em vez disso, são um belo tratado de Jesus, que fez tudo em meu favor. Não são 8 passos para nos tornarmos justos aos olhos de Deus, e sim 8 poderosos argumentos que explicam que nossa única esperança é Jesus. Leia e chore, leia e sinta-se livre para celebrar. Paul David Tripp. Paul David Tripp. Eu tenho aqui um livro dele, bem aqui, só para vocês verem a noção que esse homem tem. Tá aqui é um livro desse autor que está endossando. Eu tenho outro dele aqui. Deixa eu ver se eu consigo olhar, tá bem aqui. Instrumentos na mãos do Redentor, do Paul David Tripp, tá bom? Muito bem. Deixa eu botar ele aqui. Muito bem, vamos lá. Eu quero apresentar o índice do livro para os irmãos ficarem familiarizados do assunto. Nós temos um prefácio de que é como usar este livro. Eu não vou ler o prefácio, que eu quero logo entrar no primeiro capítulo. Jesus crucifica a moralidade como você a conhece. As boas novas de falência moral. Mateus capítulo 5, versículo 3. As boas novas de tristeza agradável e alegria chorosa. Mateus capítulo 5, versículo 4. As boas novas de não ter nada para defender. Mateus capítulo 5, versículo 5. As boas novas de sua fome. Mateus capítulo 5, versículo 6. As boas novas de caridade dispendiosa. Mateus capítulo 5, versículo 7. As boas novas que o tornam honesto. Mateus capítulo 5, versículo 8. As boas novas que promovem a paz. Mateus capítulo 5, versículo 9. E as boas novas que o tornam perseguido. Mateus capítulo 5, dos versículos 10 a 12. E aí, o capítulo de número 10 termina: Jesus é as bem-aventuranças. É as bem-aventuranças, tá bom? Nós vamos já dar prosseguimento à leitura do primeiro capítulo, mas eu quero ler aqui atrás do livro, né, na costa do livro, uma coisa interessante. Diz assim: cristianismo não é moralismo, cristianismo não é religiosidade. Jesus não foi crucificado porque estamos comprometidos em salvar a nós mesmos por meio de nossa persistência religiosa ou de nossos esforços morais. Em sua simplicidade, as bem-aventuranças não são mandamentos a serem seguidos, princípios pelos quais alguém deve viver ou atitudes a serem adotadas. Elas definem o perfil de pessoas que crucificaram sua própria moralidade na morte, ressurreição e governo de Jesus. Este livro faz uma exposição de Mateus, capítulo 5, dos versículos 1 a 12, onde Jesus não prescreve o que devemos ser para experimentarmos a graça de Deus, mas descreve o que é a verdadeira pessoa que entende a graça de Deus. Muito bem, nós vamos agora para o primeiro capítulo, que nos diz assim. Deixa eu chegar mais perto dos irmãos. Muito bem, vamos lá. Diz assim, capítulo 1. Jesus crucifica a moralidade como você a conhece. E aí ele traz uma frase de um livro, A Vida de Brian, dos Monty Python. Diz assim: bem-aventurados são os produtores de queijo. Depois nós temos uma referência bíblica do Mateus capítulo 5, do versículo ao versículo 2, mas ele apenas mostra aqui uma síntese. Diz assim: bem-aventurados são os pobres, 3 pontos, os pacificadores, 3 pontos, os perseguidos, tá bom? Vamos lá. Nunca fui muito empolgado com flanelógrafos. Talvez você lembre daquelas figuras que sua professora da escola bíblica dominical colocava num painel de feltro
À medida que lhe falava sobre Noé e a arca, Davi, Golias, Jonas e a baleia. Eu sei, é realmente um grande peixe. Isso lhe parece familiar? Fanelógrafo? Talvez você seja muito jovem para lembrar isso, mas não precisa lembrá-lo para que entenda meu problema. Histórias em fanelógrafo são culpadas do pecado de omissão. Nunca vi histórias em flanelógrafo que mostravam Noé ficando bêbado e nu, conforme Gênesis capítulo 9, ou Onã derramando seu sêmen, conforme Gênesis 38, ou o levita e sua concubina violentada e esquartejada, conforme Juízes capítulo 19. Não estou dizendo que essas histórias deveriam ser incluídas na seção de recursos visuais de um currículo infantil da escola dominical. Contudo, esse tipo de abordagem legal e atraente da Bíblia neutraliza a palavra de Deus, dando a impressão errada sobre a fé cristã e a natureza do Evangelho. Algo semelhante aconteceu com o Sermão do Monte, especialmente com as bem-aventuranças, e não somente no caso das aulas para as crianças na escola dominical. Lembro-me vagamente a história em flanelógrafo das bem-aventuranças. O cabelo de Jesus era igual ao meu em 1983, partido no meio e virado para trás. Ele segurava, eu acho, um cordeiro ou uma criança com feições de anjo em seu colo, enquanto a professora recontava o sermão nos tons mais suaves que possamos imaginar. Jesus disse: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Crianças, o que significa ser pobre de espírito? Significa ser totalmente dependente de Deus. Respondíamos em uníssono. Muito bem, então sejam bons meninos e meninas, totalmente dependentes de Deus. Sim, tia Anderson. Faça isto com as crianças e elas aprenderão erroneamente uma falsa introdução da que é, possivelmente, a mais radical para um sermão já pregado. Esse tipo de ensino ressalta a tendência quase irresistível de reduzirmos o cristianismo a um sistema de obras de justiça, porque transforma uma lista de afirmações sobre a natureza de um filho do reino em uma lista de faça e não faça. Um subtítulo agora, uma introdução radical. Evidentemente, você pode pensar exatamente isso sobre as bem-aventuranças. Talvez você seja uma pessoa da Escritura que você tenha ouvido desde a infância, como eu. Você aprendeu que as bem-aventuranças são as mais elevada forma de moralidade pela qual alguém pode viver e sabe quão impossíveis elas são. Ou talvez você nunca conheceu a versão das bem-aventuranças em flanelógrafo. Apesar disso, elas ainda lhe parecem complicadas. E você não vê pessoas ao seu redor agindo como se as bem-aventuranças fossem de grande valor. Certamente, algumas outras pessoas pensam que Jesus não falou sério nas bem-aventuranças, porque ninguém pode tomar essas coisas no sentido literal. Portanto, talvez seja tempo de perder a familiaridade. Talvez você precise ler estes versículos com novos olhos pela primeira vez. Não importando qual seja a sua compreensão das bem-aventuranças, talvez as considere menos poderosas, cativantes e proveitosas do que realmente são. Para um pouco, para ver quão admirável, radical é o verdadeiro significado das bem-aventuranças. Comecemos com a problemática palavra inicial, bem-aventurados. Se você compilasse todas as páginas já escritas sobre esse conceito dentro das bem-aventuranças, teria um livro muito maior do que este. A palavra é difícil de traduzir diretamente e temos dificuldades para entender a ideia. Eis uma breve pesquisa do que outros disseram sobre ela. A concordância de Strong traduz
a palavra que Jesus usou como supremamente bendito, afortunado, próspero e feliz. Martin Lloyd Jones descreveu o homem bem-aventurado como o tipo de homem que deveria ser congratulado, imitado, pois somente ele é um homem verdadeiramente feliz. De Acaso sugere que ser bem-aventurado significa ter a aprovação de Deus. John MacArthur chama este conceito de feliz, não no sentido superficial de bem-estar baseado nas circunstâncias, mas uma experiência sobrenatural, profunda, de contentamento baseado no fato de que a vida da pessoa está correta diante de Deus. Ed West diz que os bem-aventurados são honrados, seu status é invejável, eles são o recipiente óbvio da aprovação e do favor de Deus. Substitua bem-aventurados são por quão honráveis são e você entenderá o que estou dizendo. Philip Yancey sugere que sortudos é na cultura contemporânea a ideia mais próxima a que podemos chegar deste conceito, simplesmente porque é o tipo de felicidade que você não pode merecer ou conquistar ou trabalhar para obter por si mesmo. Ser bendito por Deus é algo que você precisa, é algo que você consegue ou trabalha por merecer. Deus dá a sua bênção como um dom. Ele demonstra favor a pessoas que não têm nenhum direito. É apenas uma expressão da graça de Deus, que é sempre uma surpresa. De fato, como o Philip Yancey disse, nossa cultura entende esse conceito como sorte. E isso faz sentido porque, se você é um cristão, Deus o abençoou por causa de nada em você mesmo. Você é um recipiente privilegiado do favor de Deus. Você é afortunado. Você é o afortunado. Você conhece esse tipo de felicidade? Pode começar, pelo menos, a imaginar o que é isso? Ainda que você possa, não chamaria de abençoados tipos de situação que Jesus designou nestes versículos. Considere se estas traduções culturalmente e atualizadas das bem-aventuranças são apropriadas. 2 pontos. Bem-aventurados são os pobres de espírito. Igual, os destituídos são realmente carregados de riquezas excessivas. Bem-aventurados são os que choram. Igual, congratulações, você tem tristeza profunda. Bem-aventurados são os humildes. Que privilégio ser obscuro. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Os perdedores vencem o tempo todo. Bem-aventurados são os misericordiosos. Igual, vocês têm um coração compassivo que se desgasta em atender às necessidades dos outros, devem continuar assim. Bem-aventurados são os puros de coração. Igual, aos fanáticos religiosos têm a aprovação de Deus. Bem-aventurados são os pacificadores. Igual, os covardes são os melhores. Bem-aventurados são os perseguidos. Igual, os perseguidos têm muita sorte. Poderíamos chamá-las de bem-aventuranças bizarras, porque parecem ilógicas e contrárias à nossa mentalidade contemporânea. Você pode imaginar seu colega de trabalho correndo ao seu encontro para parabenizá-lo por ser perseguido? Ei, parabéns por ter sua face esbofeteada por causa de Jesus. É isso aí. Você pensaria nisso como gratulações sinceras? É claro que não. Pensaria que talvez seja por causa de pessoas como ele que você teve de consertar seu rosto? Se você pudesse reescrever as bem-aventuranças para expressarem o que você pensa realmente sobre ser bendito por Deus, o que elas diriam? Vamos lá? Bem-aventurados são autossuficientes, autoconfiantes e independentes. Bem-aventurados são os que têm uma vida divertida, prazerosa e livre de sofrimento. Bem-aventurados são os que se tornaram famosos. Bem-aventurados são os que têm os melhores currículos. Bem-aventurados são os que recompensam o trabalho árduo, se opõem à ociosidade e julgam as pessoas apenas pelos méritos. Bem-aventurados bem-aventurados que são apenas moderadamente comprometidos com a sua religião. Bem-aventurados são os que são apenas
Já repeti. Bem-aventurados são os que se preocupam com suas próprias coisas. Bem-aventurados são aqueles de quem todos gostam. Isto parece o anti-evangelho. Em nenhum de suas passagens, a Bíblia apoia essas afirmações. Repentinamente, as bem-aventuranças bizarras parecem estar mais em foco do que poderíamos imaginar. Jesus disse que você tem de se parabenizar e de maneira sincera se é objeto do escárnio, ridículo e violência das pessoas, porque sabe que a bênção de Deus está sobre você. Isso pode demorar a acomodar-se em nossa alma, mas é a realidade radical das bem-aventuranças. Muito bem, meus queridos, graças a Deus, chegamos ao final deste livro maravilhoso. É um desafio a leitura, viu? Eu recomendo aos irmãos que leem, eu recomendo aos irmãos que volte novamente a este vídeo, compre o livro e escute novamente o que o autor quer dizer com crucificando a moralidade. Muito bem, que Deus em Cristo vos abençoe